Como um quarto exemplo, nós temos um momento de intensidade m0 de 1,5 kN metro, atuando em um plano vertical, é aplicado a uma viga que tem uma seção transversal em forma de Z, como mostrado na figura. Determine a tensão no ponto A, o ângulo que a linha neutra forma com o plano horizontal. Os momentos e o produto de inércia da seção em relação aos eixos y e z foram calculados e são os seguintes. E ele dá os momentos de inércia e o produto de inércia. Essa é uma seção que ela não é simétrica. Logo, o meu eixo z e o meu eixo y, eles não são os eixos principais. Então, antes de começar a calcular as tensões, eu preciso calcular os eixos principais de inércia. Então, para calcular os eixos principais de inércia, eu preciso primeiro saber qual que é a rotação desses eixos. Então, lá da mecânica dos sólidos, tangente de 2θ é igual a menos 2yz sobre z menos y. Eu vou chegar que essa tangente é menos 6,17. Então, o 2θ é o inverso dessa tangente, que dá 80,80 graus. Então, meu θ vai ser menos 40,40 graus. O I máximo e o I mínimo era dado por essa expressão. Então, substituindo os valores, eu acho que o I máximo é 6,62 10 a menos 6 metros a quarta. E o I mínimo, 0,808 vezes 10 a menos 6 metros a quarta. Para confirmar qual eixo que contém o I máximo e qual que tem o I mínimo, eu substituo uma daquelas fórmulas lá da mecânica também. Então, substituindo os valores nessa fórmula, eu descubro que o meu IY' é 0,808 vezes 10 a menos 6 metros na quarta. Logo, o meu IZ' é o outro momento, é o momento máximo, que é o 622 vezes 10 a menos 6 metros a quarta. Calculei os momentos de inércia, posso voltar ali para a minha seção, redesenhar meus eixos, né? Como o ângulo deu menos 40,40, o meu eixo Z está girando no sentido anti-horário. Então, lembrem que ângulo negativo gira no anti-horário, ângulo positivo, o eixo Z gira no horário. Né? Então, eu preciso saber, né, quais são as novas coordenadas do ponto A, tanto em Y como Z, então as coordenadas Y' como Z'. Então, a gente vai fazer uma mudança de coordenadas lá da álgebra, né? Então, isso daqui vai ser igual a minha coordenada y do ponto A vezes cosseno desse meu ângulo θ, menos a coordenada z do meu ponto A vezes o seno do meu θ. O z'A, ao contrário, né? É o z do A vezes o cosseno do meu θ, mais o y do A vezes o seno do meu θ. Então, acho o novo y'A e o novo z'A, né, para o meu ponto A nesses novos eixos que eu desenhei aqui em roxo. Né? Aí eu posso também calcular as componentes do meu momento em relação a esses eixos. Né? Então, o momento com relação a esses eixos tem o ângulo de 40,4. Então, é 1.500 cosseno para o MZ', 1.500 vezes o seno para o MY'. Com esses valores, eu substituo lá na minha fórmula de tensão para a flexão assimétrica, que era menos mz e z vezes YA, mais my e y para o ZA. Substituindo esses valores, né, que eu determinei tanto aqui como aqui na minha fórmula, eu descubro que o σXA igual a 13,97 MPa. E aí ele quer a posição da minha linha neutra com relação ao eixo horizontal. Então, eu sei calcular esse φ. Esse φ é aquela tangente de φ que era dada pela fórmula. Então, eu sei que tangente de φ era IZ sobre Y vezes tangente de θ, né, que é o ângulo que M forma com relação ao meu eixo Z. É o que ele quer. Ele não quer o φ. Ele quer justamente o ângulo que a minha linha neutra forma ali com o meu eixo Z. Então, meu tangente de φ, ele vai ser o quê? Né?
ele vai ser o IZ sobre o valor do y, vezes a tangente desse ângulo θ que eu tenho aqui. Fazendo essa conta aqui, eu descubro que a tangente de φ é 6,975. Fazendo o inverso da tangente, eu descubro que o meu ângulo φ, que é o ângulo que a minha linha neutra forma com relação ao meu eixo z, do eixo principal, z, né? Ele vai ser 81,84. Como isso é 81,84 e esse θ é 40,4, eu consigo achar o meu valor de beta. Meu beta é o φ menos o θ, então eu descubro que o beta é 41,44 graus, formando com relação horizontal. Entenderam? Se não, retomem o vídeo desde o início. Caso contrário, se já se sentem seguros, vamos exercitar. Façam a verificação de aprendizagem e os exercícios propostos. Bons estudos para todos.